Me foi feita uma pergunta, porque tiveram um debate entre a jovem evangelista Maria Lorena e o nosso presidente, pastor Davi Neto, acerca da oração e acerca do jejum. Quando eu olho dentro da Bíblia, eu vou para algo de suma importância, para trazer assim a você um estudo acerca da oração e acerca do jejum. Quem vos saúda com a paz do Senhor Jesus é o seu irmão em Cristo, Edson Pereira. Meu muito obrigado por você estar juntinho conosco em mais um tema importantíssimo da Palavra de Deus. Meu carinho, meu respeito em especial ao pastor presidente Davi Neto e também a nossa irmã jovem evangelista internacional Maria Lorena. E a todos quantos que aqui ministram a Palavra de Deus. Capítulo 7, verso 34, da primeira carta de Paulo aos Coríntios está escrito: há uma diferença entre a mulher casada e a solteira. A solteira cuida de ser santa tanto no corpo como no espírito. No mesmo livro de 1 aos Coríntios, agora eu volto para o verso 32 do capítulo 7, dessa mesma carta, dizendo: o jovem, o solteiro, cuida das coisas do Senhor. Ou seja, quando um homem ele é solteiro, quando uma mulher é solteira, se cumpre, capítulo 3, e verso 5 de Paulo aos Colonicenses: mortificai os vossos membros sobre a terra. A palavra mortificar é amortecer. Como que ele vai mortificar? Jejuando, orando, jejuando. Porém, voltando eu para o verso 34, do capítulo 7 da primeira carta de Paulo aos Coríntios. Há uma diferença entre a mulher solteira e a casada. A solteira, ela pode jejuar, ela pode orar, ela pode entrar em consagração durante os 365 dias do ano, porque ela não tem esposo. Da mesma maneira, é um homem quando ele serve a Deus, porém ainda ele não se casou. Se ele não se casou, ele tem toda a autonomia e a Bíblia dá todo o direito a ele, tanto a ela, que ambos não se casaram para orar, jejuar e orar. Agora, para se cumprir, capítulo 2, verso 24 de Gênesis: deixará o varão, o seu pai e a sua mãe, e unir-se-á com a sua esposa. E agora não será mais duas carnes, mas uma carne só. Esse mesmo texto sagrado está no capítulo 19, verso 5 de São Mateus, capítulo 10, verso 7 e 8 de São Marcos. E para resumir, capítulo 5 e verso 31 de Efésios. Ou seja, pastor Davi Neto, como eu, como os demais, deixamos nosso pai e a nossa mãe, porém, para se cumprir 2,14 do livro do profeta Malaquias, que a qual o nosso Deus estava testemunhando o matrimônio, ou seja, o nosso casamento. Agora sim, vai se cumprir, capítulo 13, verso 4 de Hebreu: venerado seja todo o matrimônio e um leito sem mácula. Ou seja, o casado, ele tem agora uma obrigação, sim, de agradar a esposa. Quando falamos de agradar a esposa, eu volto para a primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 7 e verso 33. Quantos que são casados ao marido, cuida de agradar o mundo e a esposa. Porém, a esposa também entra dentro desse versículo, só que agora está no versículo 34, a parte C do versículo. E quantos que são casadas cuida de agradar o mundo e ao esposo. Porém, o casado para jejuar, a casada para jejuar, o casado para orar, ambos os dois têm que entrar em acordo.
Não é como outrora você era solteiro ou você é solteira. A nossa irmã Maria Lorena, com todo respeito, ela ainda não se casou, ela está solteira. Então, ela tem toda a autonomia dada pelas Santas Escrituras Sagradas para ela consagrar, para ela santificar, para ela mortificar os seus membros, ou seja, o seu corpo está mortificado por causa da oração e do constante jejum. Agora já é o contrário, o pastor Davi Neto. Ele já não pode mais como outrora, antes de se casar, para se cumprir o verso 32 do capítulo 7 de 1 aos Coríntios, ele estava agradando a Deus no jejum e na oração e no jejum. Porém, no capítulo 3, verso 5 de Paulo aos Colossenses, ele estava mortificando o seu corpo para não cair em prostituição. Agora, ele casou, é totalmente diferente. Ele não pode acompanhar uma solteira ou um solteiro em oração e jejum de maneira nenhuma. Antes, agora, ele tem a sua companheira, ele tem a sua esposa. Se ele entrar num jejum prolongado, ele entrar em orações prolongadas em jejum, se a esposa dele entrar em oração prolongada em jejum, ambos os dois vão ter problema conjugal. Então ele vai acabar mortificando o seu corpo, ela também, e o casal vai se tornar aquele casal monótono do dia a dia. Porém, a Bíblia não dá essa autonomia, mas bem pelo contrário. Capítulo 7, verso 5, da primeira carta de Paulo aos Coríntios, assim está escrito: não vos defraudei uns aos outros, senão por consentimento mútuo, por algum tempo, para que vos aplicarde a oração, e depois ajuntai-vos outra vez, para que Satanás vos não tente pela vossa incontinência. Viu só? Isso está falando de um homem de Deus e uma mulher de Deus que ambos estão casados. Por quê? Capítulo 6, verso 25 de Provérbio. O sábio Salomão, ele que em toda a sua sabedoria deixou escrito: não cobice em teu coração a sua formosura e nem prenda com teus olhos. 5:28 de São Mateus, Jesus é categórico. Se atentar a olhar para uma mulher e cobiçá-la no seu coração, já adulterou. É por isso que Deus deu a esposa para o homem. Por isso que Deus deu o homem como esposo para a mulher. Agora, ambos os dois casados, sim, agora eles têm que combinar entre os dois. Ele já não é mais solteiro. A sua esposa já não é mais solteira. Agora sim, a irmã evangelista Maria Lorena, ela é solteira. Então, entre as 24 horas do dia, ela pode tirar até 12 horas de jejum. Já o pastor Davi Neto já não pode, de maneira nenhuma. Porque para ele entrar em oração e jejum, ele tem que chegar a reverenciar sua esposa, pedir para ela, entrar num acordo com ela, e ambos dois entrar em acordo. E olha só, não pode ser por muito tempo, não. Bem sabemos que hoje, vou dar uma pausa e volto novamente aos versículos, muitos casais estão destruídos dentro da sua própria casa. Por quê? Porque a mulher se põe num patamar espiritual, o homem, o marido, se põe num patamar espiritual, querendo ser usado por Deus, e ambos não entram em acordo. Aí ora e jejuma 21 dias, 15 dias, 7 dias, como a gente ouve hoje os nossos pastores. Meu carinho, meu respeito aos pastores, que a qual está nessa linha. Irmãos, vamos entrar em oração e jejum 21 dias. Isso é para quem é solteiro.
Isso é para quem é solteira. Ou para um homem que é eunuco. Aí sim. Ou para uma mulher que é fria, ou seja, ela não tem desejo sexual. Aí se ambos, o marido é eunuco ou a esposa é fria, ela não tem desejo sexual. E o eunuco também, ele aguenta até 31 dias, até 30 dias aproximadamente, sem relação sexual. Aí sim, ambos, os dois, como nenhum dos dois tem prazeres sexuais, os dois sim pode entrar até em 30 dias de oração e jejum. Agora, se a mulher ela for fogosa e o marido for um marido fogoso, um marido desejoso, para se cumprir capítulo 7, verso 7, de primeira carta de Paulo aos Coríntios, Paulo dizendo, queria eu que todos os homens fossem que nem eu, mas uns têm o dom dado por Deus, uma de uma maneira e outra de outra. Isso aqui não é o mesmo dom do capítulo 12, verso 4 de 1 aos Coríntios, não. No verso 4, capítulo 12, 1 Coríntios, fala do Espírito de Deus, que vai dar os dons do Espírito Santo para a obra, para fazer a obra de Deus. Isso aqui é concernente, o verso 7 do capítulo 7, 1 Coríntios, é o concernente ao desejo sexual. Isso mesmo. Por quê? No mesmo livro de 1 Coríntios, capítulo 7, verso 28, Paulo dizendo assim, olha, eu queria, os tais terão tribulações, e eu queria vos poupar. Quem é que tem tribulação na carne? São os solteiros. É por isso que Deus deu uma esposa para ele, a solteira. Por isso que Deus deu um esposo para ela. Porque existem mulheres que ela sente o desejo ardente sexual pelo seu esposo. Aí o seu esposo se põe num patamar que ele quer ser usado nas mãos de Deus, entra em jejum, e ela vai ser atentada por Satanás para se cumprir o verso 5 do capítulo 7 de 1 aos Coríntios. Da mesma maneira, a esposa. Tem esposa que entra em jejum e oração, consagração, jejum, oração, consagração, mas deixando em falta o seu esposo. Seu esposo a procura, ela, não, estou em oração, não, estou em jejum. E aí, ele vai ser atentado por Satanás. Ou seja, como ele está com desejo sexual, porque devem vocês observar, como eu tenho observado, e vou até falar isso nesse estudo, a mulher ela tem uns olhares mais firmes do que nós, os homens. Por quê? Quando vem a menstruação, o hormônio da mulher vem e desce na menstruação. Agora, os homens já é o contrário, tirando o eunuco. Mas, irmão Edson, aonde que está isso dentro da Bíblia? Você vai pegar capítulo 19 e verso 10 de São Mateus. Quando o discípulo faz a pergunta, Pedro faz a Jesus, Senhor, se essas condições do homem para a mulher, então bom que não seria que se casasse. Mas no verso 12 do mesmo capítulo 19 de São Mateus, Jesus respondeu dizendo, há alguns que nasceram eunuco dentro do ventre de sua mãe. Outros foram feitos eunucos por reis. Outros se castraram por causa do reino do céu. Quem quiser receber essa palavra, receba. Você vê que Jesus foi duro na resposta do discípulo dele que perguntou. Então Jesus não negou a relação sexual entre duas pessoas divinamente casadas. Mas Jesus também não negou o jejum nem a oração. Mas o casado, para entrar em oração, para entrar em jejum, tem que entrar em acordo. E olha, não pode ser longo, não. Que nem eu ouço aí pastores dizer, irmãos, vamos fazer 21 dias de oração e jejum. Ei, peraí. Não é dessa forma. Eu não entro nessa teoria de maneira nenhuma. E a minha esposa, que agora eu vou pegar ela, tem que estar consciente, ela conhece o meu corpo. Eu, como esposo, eu conheço o corpo da minha esposa. É por isso que hoje você vê pastor estressado, pregador estressado, obreiro estressado, maridos estressados, esposas estressadas, porque adentram em jejuns prolongados, orações prolongadas,
numa linha que deixou o saudoso missionário, mas o missionário tem uma diferença, missionário. Por quê? O missionário mortificou seus membros. Então o missionário, Davi Martim de Miranda, ele não tinha mais desejo sexual. Não. E a sua esposa, ambos concordou, mas ele viveu a vida dele em oração e jejum. Agora, olha para o pastor Davi Neto. Ele é um homem jovem, robusto, sua esposa, uma mulher jovem, tem tudo para namorar. E o casal, quanto mais namora, mais se apaixona, mais se apega um com o outro. Então tá aí a diferença entre a Maria Lorena e o pastor Davi Neto. E parabéns à nossa irmã Maria Lorena, que toda a sua vida está se dedicando somente ao Senhor. E ela vai receber o seu galardão por tudo isso. Mas também o pastor Davi Neto, parabéns por você ter o seu matrimônio, por você estar zelando pela sua esposa e pela esposa estar zelando por você. Porém, aí está essa diferença. Não que o pastor Davi Neto não deixe de ser homem de Deus, e nem tampouco a nossa irmã Maria Lorena deixa de ser mulher de Deus. Mas essa é a diferença. Ela é solteira. E o pastor Davi Neto é casado. E a Bíblia dá autonomia tanto para o pastor Davi Neto, como também para a nossa irmã Maria Lorena. Só que há uma diferença entre a Maria Lorena e o pastor Davi Neto. Davi Neto, pastor Davi Neto, nosso presidente, para consagrar a sua vida, para entrar em jejum e oração, ele tem que pedir para sua esposa. E a sua esposa, se não concordar, ele não pode desobedecê-la de maneira nenhuma. Não, porque senão estará pecando contra ela. Agora, nossa irmã Maria Lorena, ela não casou ainda. Então ela pode se deslanchar na oração, 4, 5 horas por dia, jejuar a metade do ano. E é essa a diferença que mostra a Bíblia. Um é casado e o outro não é casado. Que Deus vos abençoe. Quem vos despede com a paz do Senhor Jesus é o seu irmão em Cristo, Edson Pereira.